e ser o mais simples possível. Então vou continuar a linha de raciocínio, meus amigos. O que acontece é que eu vou falar pra vocês. Como um governo, um reino, ele viria um futuro estratégico. Eu tô falando como um governo viria um futuro estrategicamente de crescimento financeiro e cultural com apoio do povo, tendo como religião majoritária maior do seu reino em número, em grau, uma religião que não te dá nenhum recurso financeiro. Uma religião que diz aonde perder é lucro, aonde morrer é lucro. Ora, se a maior religião do seu império, crescendo e bombando muito, essa é a hipótese, beleza? Crescendo e bombando, crescendo e bombando muito, é uma religião onde não te traz retorno financeiro nenhum, por que essa religião vai ser a melhor, vai poder ser uma base do seu reino, do seu governo? Não faz sentido. Por isso, dentre outras coisas que eu não tenho ainda o conhecimento geral sobre isso, mas uma das, isso eu tenho certeza, é que se você transformar essa religião que não tinha um nome direito, que era só sobre Cristo, em cristianismo, você financiar pessoas adequadas, será que Martinho Lutero foi financiado? Fica aí o questionamento, eu tenho minha resposta. Financiar pessoas adequadas, lá no passado, Constantino e tudo mais, para enquadrar essa religião que era, né? Não era uma religião, era o caminho, a verdade e a vida, é Cristo. Dar o nome de cristianismo, enquadrar elas em alguns quesitos. Será que você não lucraria mais? Essa é a minha opinião sobre o que o Cláudio acabou de falar. Será que você conseguiria lucrar mais? A minha resposta é que você conseguiria lucrar mais, meu amigo. Porque você vai ter controle sobre isso. Porque essa religião vai te dar retorno. Então você transformar, enquadrar numa caixinha, num quadrado, esse caminho que era Cristo e enquadrar em uma religião chamada cristianismo, você vai ter controle maior sobre isso. Você vai ter mais retorno sobre isso. Retorno sobre isso. Entende? Como que eu quero dizer? Indulgência. Chegou ao ponto de ter indulgências. Depois, mas bem, mas muito mais lá pra frente, mas chegou ao ponto de ter indulgência, que é você pagar para ter seus pecados perdoados. Entende? O que não é. Aí já é uma coisa completamente paralela, que eu vou fazer só um. Vou abrir um anexo aqui, vou abrir mais uma aba aqui no navegador da nossa mente. Vou abrir mais uma aba no navegador da nossa mente. O que não é tão diferente, né, do que acontecia lá no Velho Testamento. Você matar, né, um cordeirinho, papapá, pra ter, né, seus pecados ali, né? Mas beleza. Aqui a gente tá falando de dinheiro, né? Então quando você enquadra tudo isso que Paulo, Jesus viveram, enquadra, né? Sendo redundante, em um quadrado, põe limitações, consegue controlar e transforma em uma religião chamada cristianismo, você consegue controlar isso. E se você consegue controlar isso, você consegue fazer o diabo com isso, você consegue lucrar com isso. E aí acaba virando política. E passando não sei quantos mil anos depois, por os nossos dias de hoje, que eu sei que os contextos de tempo e história são bem diferentes de um para hoje, mas o que não muda muito é a política, se você parar para perceber, Verdade. né? O que não muda muito é a forma de manipular as peças. Então, se você transforma isso enquadra em um quadradinho, sendo redundante aqui, e chama de cristianismo, você financia uma galera para divulgar isso na sociedade, você consegue controlar. Você consegue controlar os custos, o retorno para o governo, os impostos. O que é inteligente pra cacete se você parar pra pensar, vamos ser sinceros. A É violência, muito, o caráter. é muito esperto. Você ter medo do inferno, Você não porque poder ficar com ódio, com raiva para se vingar. sim, e você ter aquela um medo do inferno ser mais lucrativo, ser mais uma coisa de poder te controlar mais, entende? Então, se você vê, não tinha essa palavra cristianismo. Paulo sempre falava de Cristo, 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 mas não fala cristianismo, uma religião cristianismo. Ele fala que era a verdade é a vida, é o caminho, entendeu? Mas você controlar isso, cara, botar numa caixinha chamar religião, cristianismo,
Meu amigo, você acaba tendo poder de controlar. E quem controlava na época era quem estava no poder, entende? Então, Constantino foi muito malandro. Cara, ele tava com o pulo do gato na mão, mano. Foi muito malandro. Foi muito malandro. E é através daí que vem agora, fechando todo esse argumento meu, que é para responder o Cláudio, todo esse argumento meu, a minha opinião é que você consegue controlar mais, você consegue lucrar mais também. E dentre outras manipulações mentais. E consequentemente, se você está sob esse dogma, sob essa egrégora, controlar mais também a sua vida espiritual. Se você realmente é essa ovelha dentro desse sistema. Entende? Então, para mim, realmente é uma religião onde foi se inventada e financiada. Eu acredito também que Martinho Lutero foi financiado, né? Mas, enfim, né? Deu no que deu. E fechando todo esse meu argumento, isso produz um fruto para mim. De todo esse argumento aqui, ó, rapaziada, ó, produz um dos frutos que produz e eu digo isso tranquilamente, eu tenho as minhas crenças, como, né? Tenho minha certeza, mas não me impede de indagar, meu parceiro. Não impede de me indagar. É assim mesmo, né? O fruto que nasce, um dos frutos que nasce disso, ó, para mim, é como os textos foram colocados na Bíblia. Como os livros foram depois de Constantino ali. Fechou ali, papapá. O que que vai ter? O que que vai ter agora nessa Bíblia? O que que vai ter agora? O que que vamos tirar? O que que vamos colocar? Saca? Se você coloca muita coisa que tem a ver com as coisas que a gente pensa, que é totalmente fora da caixinha, você faz o povo pensar muito. Se você Raciocinar. coloca, se você coloca livros aonde fala, pô, não, o velho Deus era assim, papapá, 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 e não tinha unicórnio, não tinha minotauro, não tinha dragão, não tinha nada disso, era assim, assim, assim. Você consegue, ó, de novo, ó, controlar mais. Vamos tirar, pô, assim, né? Falar que teve gigante muito sinistrão, que os anjos realmente. Deixa esse texto aqui, onde os filhos de Deus vieram com as filhas dos homens e surgiram os heróis. Vamos deixar assim? Vamos. É melhor. Mas ainda assim, se você perceber a Bíblia hoje, cara, se você olhar sem o véu dessa religião que criaram, que é o cristianismo, de novo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como ele diz. Agora, tirar esse véu da religião cristianismo, você consegue entender melhor, cara. Tá tudo ali. Tá tudo ali, tem várias chaves para você poder interpretar muito bem, e tá tudo ali. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem olhos para ver, vejam, tá tudo ali. Então, para resumir, sim, é uma coisa que realmente foi inventada para poder quem tiver no poder, que tivesse no poder na época, ter mais controle, ter mais retorno, saca? O que é de uma forma brilhante se parar pra pensar, né? Porque o povo realmente, se for lutar, era morto, né? Mas se fosse se juntar de fato, possivelmente teria uma guerra sinistra. Se não teve, a gente não sabe também, né? Foi simplesmente apagado. Assim como alguns outros livros que foram transformados em apócrifos. E eu acho importantíssimo você, que é evangélico e cristão, assim como eu vejo também. Eu leio, cara, eu procuro, entende? Porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nada mais vai te abalar, correto? Ler um livro desse vai te abalar? Ah, mas tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Vai te abalar? Você é fraco nesse sentido mesmo, cara? Vai te abalar? Vai abalar suas estruturas da fé? Se você soubesse que Jesus foi casado, vai te abalar a estrutura da sua fé? E se não tivesse Bíblia nenhuma, você que é cristão? Você continuaria sendo um cristão, pô? Então qual é a tua base? É Jesus? É o quê? É isso. Mas sim, foi uma religião. Cristianismo foi uma religião para enquadrar, controlar e manter o povo ali na rédea, ó, e lucrar. Essa é a minha visão. Não vou me aprofundar mais que vai demorar muito, mas essa é a minha visão. Então, rapaziada, acrescentando nesse comentário feliz do nosso amigo Lucas, a gente pode. O que eu posso acrescentar aqui? Posso acrescentar o seguinte: eu pergunto a vocês novamente. Eu sou uma pessoa que pergunta muito, né? Às vezes me falta talvez conhecimento, mas vamos lá. Hoje vocês confiam em políticos? Vocês acham políticos hoje com bom caráter?
para vocês, a grande maioria dos políticos são confiáveis? Eles cumprem as promessas deles quando eles estão querendo ser eleitos? Cumprem? Então, a gente podemos dizer, eu acho que eu vou dizer pela grande população, que na relação do Brasil, tá? Sou brasileiro, eu vou falar sobre o Brasil. No Brasil, a maioria dos políticos são corruptos. São corruptos. Até porque é um sistema bem complicado, né? Ou você é corrupto ou você não é. Mas sempre tem uma escolha, né? Então, se para você a maioria dos políticos são corruptos, por que você acha que a política mudou tanto? Como o Lucas falou. Quem era Constantino? Constantino era um imperador, um político. Ele era pagão, né? Roma, ela tinha influência pagã. Ela tinha mais de não sei quantos deuses. Acho que são mais de 300, mais de 1000 deuses existiam em Roma, né? Tinha os primordiais, os principais, mas tinha muitos deuses. E ele, sendo pagão, ele viu que, como o Lucas falou, o cristianismo estava se expandindo demais, ele estava ganhando muita força, ele fez aquela união do cristianismo com o paganismo, né? E surgiu assim a Igreja Apostólica Romana. Se você vê a Igreja Apostólica Romana, ela até a sua estrutura dos seus templos tem muito a ver com o Vaticano. Por que Vaticano, Cláudio? Então, Vaticano é Roma. O Papa é o Imperador César. Se você vê as roupas dos sacerdotes, as roupas cerimoniais, as esculturas, o templo, como ele é construído, os rituais, são tudo parecido com na época do Imperador Constantino. O Imperador Constantino, que era pagão. Então, o que acontece? Ele fez uma união dessas duas religiões. Páscoa, Natal, essas datas comemorativas, você que é cristão, você adora, muitas das vezes, uma data comemorativa pagã, não cristã, tá? Isso aí a maioria eu acho que já sabe, eu não preciso ficar me aprofundando nisso, né? Então ele é um político. O que ele visa? O que um político visa? Bom, vocês sabem. Dinheiro, poder. Ponto. Dinheiro, poder. Ponto. Então, uma religião que está se expandindo com um líder que morreu e ressuscitou. Quer melhor arma, ferramenta para você ganhar mais poder e permanecer no poder? Gente, até hoje o Vaticano hoje é um país, e é um país milionário, bilionário, é um país com muito dinheiro, né? No entanto, que a religião que mais tem seus devotos no mundo é a Igreja Católica, né? Não é nem a cristã protestante, é a cristã apostólica romana, né? Então, a Igreja Católica em si, ela tem muito poder e financeiro também, tanto de influência como financeiro. Antigamente, a Igreja Católica, os antigos reis, né? E reis da Britânia, reis galeses, né? Reis da Inglaterra, tinham que falar primeiro com a religião, com a Igreja Católica, para ser abençoado, até às vezes até mesmo para entrar em guerra, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Constantino, ele não tinha estudo teológico
para escolher os livros que entrariam na Bíblia. Porém, naquele tempo já tinha homens teólogos, já tinha teólogos. Então ele pegou uma rapaziada para escolher ali com ele nas questões que ele queria que controlar, né, o poder dele. Ele escolheu os livros que iam entrar dentro, os evangelhos que iam entrar dentro da Bíblia, sabendo que naquela época era muita coisa, muita. Esses apócrifos que existem hoje são poucos. Antigamente tinha muito, 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 muito demais. E ele escolheu, né? Escolheu para o quê? O que que o político quer fazer? Hoje a gente está vivendo 2025. O que os políticos aqui do Brasil querem fazer com a grande massa? Dominar, controlar, não deixar pensar. E o que que é melhor do que uma religião onde você tem um Deus uno, absoluto, e o que você não fazer conforme a vontade desse Deus, você vai para o inferno? O que é melhor do que isso? Me dizem. Porque quando você tira a imagem de um homem e coloca a imagem de um Deus, você agora respeita. Por quê? Porque esse Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. O homem não. O homem você pode desrespeitar, o homem você pode matar. Um Deus não. Um Deus você não mata. Um Deus é imortal. E aí? Então, gente, a questão agora é do livro. O livro foi passado pela mão de um homem. Então, um homem que seu caráter é duvidoso, pois é um político com interesses financeiros e de domínio próprio, domínio da massa. Então, é um livro que já, primeiramente, já veio traduzido, se eu não me engano, do hebraico e do aramaico. Então, ele já vem sendo traduzido com muitos erros, porque tem, como qualquer língua, ele tem palavras que não tem tradução na nossa, não tem explicação, né? Para conseguir reproduzir aquela interpretação, né? A gente tenta botar o mais próximo ali. Então, tirando os erros de traduções, né? Ainda tem as escolhas dos livros que Constantino escolheu. Então, só para você ver a seriedade do que é acreditar na Bíblia completamente. E tirando de acreditar na Bíblia completamente, não estou falando para vocês não acreditarem, tá? Eu estou dizendo que, tirando esses fatores de acreditar cegamente, ainda tem a capacidade de cada um para interpretar o que está escrito. Olha... Desculpa. Olha que complexo é. Tradução, escolha de evangelho de um homem que era político na época, que o caráter era duvidoso, e a interpretação de cada um. Ou, que a maioria das vezes é mais normal, é a interpretação do teu pastor. Porque você precisa de um pastor, né? Você que eu tô falando, você. Você precisa de um pastor para entender a Bíblia, né? Você não tem capacidade. Você parece que não tem capacidade, né? Você precisa de ter alguém para te interpretar aquilo, né? Então, tirando esses fatores, todos juntos, aí você cria preguiça. Aí você vai para aquela pílula ali, azul, conformidade. O que passam para mim é isso mesmo e ponto. Acabou. Se eles estão dizendo que existe um Deus, e ele é onipotente, onisciente, onipresente, e que esse Deus, se eu seguir ele, e se tentar seguir os 10 mandamentos, não precisa ser perfeitamente, mas eu tentar um pouco sequer seguir isso, eu vou para o céu e vou ser abençoado, então é o suficiente para mim. Para que eu quero saber da verdade, pô? Para quê? Para quê? Só que aí você se engana, meu rapaz. Você é servo de Jesus, né? Sou. Seu Jesus era conformista? Seu Jesus era acomodado? Ou seu Jesus discutiu com os fariseus? Ou seu Jesus, como o Lucas disse, virou a mesa do comércio no templo do Pai? Ou esse Jesus saiu pregando a verdade e o amor
E de nada esse homem de materialista tinha. Ao contrário do homem que escolheu os livros que iam entrar na Bíblia. Olha que interessante. O Jesus era totalmente ao contrário do homem que tinha o poder de escolher os livros que entraria na Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Que isso, Cláudio? Blasfêmia, não. A Bíblia não é a palavra de Deus. Por que não é a palavra de Deus? Porque Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade, não a Bíblia. Ele não disse que a Bíblia, ele não disse que os Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, não, ele não disse ali que eles são a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Então você segue quem? A Bíblia ou o seu Jesus? Porque se você está seguindo a Bíblia, meu amigo, você está seguindo um homem chamado Constantino. Você está seguindo um homem que era pagão. Um homem que era político. Caraca, Cláudio, mas você está sendo muito radical. Então eu posso pegar a Bíblia e rasgar? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que você tem de ter discernimento. Discernimento de saber na Bíblia o que é de verdade e o que é controle. O que é uma coisa fantasiosa e o que realmente aconteceu. Mas, Cláudia, é difícil, a Bíblia é difícil. Você sabe disso tudo? Não, não sei. Mas você só vai aprender. Como você aprende a andar de bicicleta, meu amigo? Você pegando a bicicleta e andando, caindo, tropeçando. Você não vai aprender a andar de bicicleta chegando pro amiguinho falando, meu parceiro, tu sabe andar, sabe, né? Sei. Pô, como é que anda? Aí você vai ver ele andando, já sei andar. Não, não é assim. Você só vai saber andar quando você meter a mão na porcaria da bike e começar a andar. Aí você vai saber como é que é o mecanismo, como é que funciona, onde são os freios, onde são as trocas de marcha, se ela tiver marcha. Entende? Então, você tem que saber tudo disso. A Bíblia, ela foi manipulada por um homem, tirando que ainda até hoje ainda é manipulada por várias traduções aí atualizadas, etc, etc e tal. Tirando que ela foi manipulada pelos livros de entrarem nela, ainda tem a consequência dos erros de tradução. E aí? E aí? E agora? Como é que faz? Então, essa pílula vermelha e pílula azul é que eu quero dizer que a gente pode se aprofundar, que agora eu vou dar a voz ao Lucas, a gente vai se aprofundar em questão quem é? Quem está certo? Porque se o cristianismo fala que Jesus é o Messias e que tem um Espírito Santo, que quando Jesus, ali no Pentecoste, fala que não deixarei vós sós, chamarei o Consolador. E tem o pai dele, Deus. Só que esse pai do Novo Testamento não parece muito com o pai do Antigo Testamento, com Deus do Antigo Testamento. Então, peraí, quem está certo? Porque, se lembra quando eu falei no começo? O cristianismo saiu de uma outra religião. Que religião? O judaísmo. Saiu do judaísmo. Se saiu do judaísmo, peraí, os judeus acreditam em Jesus como filho de Deus? Não. O judaísmo acredita no Espírito Santo? Não. O judaísmo acredita em Deus Uno. E esse Deus Uno, só para já terminar aqui, esse Deus Uno, segundo eles, é ciumento. E esse Deus Uno fala, se você adorar outros deuses sem ser a mim, você é idólatra. Mas espera aí. Se o judeu fala que não pode adorar outros deuses e o cristão adora 3, Pai, Filho e Espírito Santo, será que o cristão é idólatra? Será? Será? No próximo vídeo, a gente vai fazer uma continuação disso aqui, desse, né? A gente vai trazer com que base a gente está falando que o judaísmo acredita em um Deus, né? Que é um uno. Se eu não me engano, está em Deuteronômio, que fala que Deus é uno, é um só.
Se ali fala que é um só, por que o cristianismo fala que são três? Quem que está certo? Sendo que o cristianismo é derivado de uma religião raiz. O cristianismo não é raiz. E o judaísmo, ele não foi alterado por um homem que era político, que era romano, que era pagão. E agora? E aí, gente, o que que a gente acredita? Isso aí, rapaziada, o filme já tá, já estamos em 40 minutos. A gente trouxe o questionamento. Se o Lucas quiser falar mais alguma coisa, tá aí, Lucas. Pô, o que eu tenho pra falar acho que é pro próximo vídeo. Mas eu vou deixar só um gancho aqui. É... A galera fala que a Bíblia é a palavra de Deus, do cristianismo. Por que que acontece? Se eles acreditarem que não é, ou se alguém acusar eles que não seja, eles vão achar que está descredibilizando tudo que eles acreditam que está ali dentro. Só que não é assim. É isso que eles não entendem, entende? Porque se o livro contém toda a história, no caso contém a história de Jesus também no Novo Testamento. Se Sim. você fala que não é a palavra de Deus, eles vão achar que está descredibilizando tudo que eles acreditam, quando no fato não é, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Em algumas partes eu acho um texto sagrado também. Em alguns livros eu acho um texto realmente inspirado pelo Espírito Santo, seja lá, né? Inspirado ali naquela questão que a galera cristã acredita. Só que se você parar pra pensar também, o cristianismo ele não segue tudo que tá na Bíblia, cara. Ele não segue tudo que tá no Velho Testamento, então não faz sentido. Então eles se sentem atacados, né? A galera com que eu convivo se sente atacado quando você fala isso, que não é a palavra de Deus. Porque eles acham que vão descredibilizar tudo que tá ali dentro. O problema é que vão mesmo. O problema na Vai. situação que a gente tá na situação de cultura woke, essa galera aí, realmente, esse é um problema. Dessa parte eu até entendo. Porque vão descredibilizar tudo ali e vão falar, mas pô, como é que vocês falam que é a palavra de Deus, mas é isso aqui, não sei o que. Mas de fato, cara, se você parar pra pensar na visão geral, a gente não. A galera do cristianismo não pegam tudo que tá lá no velho e tudo mais, não pegam. Pegam algumas coisas. Ah, mas é a palavra de Deus, então por que você não pega tudo também, pô? E aí, por que você não pega tudo? Entendeu? Por que você não imita lá as ordens do Velho Testamento? Pô, só vai imitar o dízimo do Velho Testamento? Pô, então há um self-service isso, pô. Tu vai pegar o que tu acha melhor? Então, é a palavra de Deus ou não é? Pra mim, é um livro, cara, sagrado, assim, em algumas coisas, não tudo. Em algumas coisas, não tudo. Porque eu não sigo tudo que tá lá. Só que eu tenho minha base. E uma delas ainda é algumas coisas de Jesus. Entendeu? Uma delas ainda é algumas coisas de Jesus. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você fala para alguém que está no cristianismo, não é a palavra de Deus, ele se sente atacado e a galera tem medo de que você vai descredibilizar tudo que tá lá. Vai descredibilizar a fé deles. Só que a fé deles não tá na Bíblia. Não tinha que estar na Bíblia. Não A tinha fé que estar. deles não tinha que estar em um texto. Se queimasse todas as Bíblias do mundo, se você nunca tivesse contato, se você fosse uma pessoa que só conheceu Jesus ali, ele andando na rua, ele conversou contigo, você não existia Bíblia na época. Você consegue entender isso? Não existia. Tudo que Jesus fez foi escrito 30 anos depois, 60 anos depois. Não existia, mas existia a Torá. Mas tu é judeu, cara? Tu é judeu ou é cristão? Existia a Torá. Tu é judeu ou é cristão? Tu é judeu ou é cristão, pô? Tu é Se você é cristão? judeu, já não pode Tu é acreditar em cristão? Cristo nem no Espírito Santo. Se tu é cristão, conheceu Jesus lá, ah, mas eu não sou daquela época, hoje em dia tem Bíblia. Mas é a galera que não tinha, não existia. Não existia Bíblia, cara, que vai dar quase 1 hora de vídeo. Não existia Bíblia, cara, na época. Só tinha Jesus. E já era o suficiente. Já era o suficiente. Eu falo desse jeito aqui, irritado, porque o pessoal é maluco, cara. O pessoal é doente, eu nunca vi isso. Não tô generalizando todo mundo. Quem levar pro coração, levou porque você é criança. Você não consegue ouvir as coisas e ser homem ou mulher, identificar e filtrar as coisas. Tudo você acha que é ataque pessoal. Você não amadureceu, você não é criança, você é criança ainda. De verdade, tudo você vai achar que é ataque pessoal, não é. Analisa o que eu tô falando, cara. Na época, se você só conheceu Jesus, não tinha Bíblia na época. O livro de Mateus foi escrito não sei quantos anos depois, cara.
Se é 30, 40, alguma coisa assim, é muito tempo depois. Você só tinha Jesus ali e acabou. A palavra dele e a presença dele ali nas ruas, é só isso. Acabou, 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 irmão. Aí chegar, não sei o que, mas é a palavra de Deus. Cara, se tua fé tá toda nisso aí, cara, então abraça isso aí vendo que não, vendo o que acontece. Depois responde. Porque se tua fé só tá só em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que não é essa religiãozinha criada aí e tudo mais, aí é outra coisa. Aí podem rasgar a Bíblia na tua cara assim, ó. Isso aqui é uma merda. Você vai falar, pô, beleza, show de bola, minha fé tá em Jesus. Não, mas a história de Jesus tá aqui, não sei o que. Ah, mas é isso aí, é minha fé, pô. Eu creio assim. Vou pegar todas as Bíblias da tua casa e vou queimar. Pô, beleza, mano. E aí? Você vai arrancar de mim minha fé? Vai arrancar de mim no que eu depositei minha vida? Não vai, pô. Não vai. Até contradiz o que Jesus pregava, que não é material. Um livro é material. Por isso ele, por isso tem uma parte da Bíblia que fala: "Tua palavra escondida no meu coração". Mas ele quer dizer de outros textos, né? Mas eu digo que se ele é verdade a vida, então ele é verdade a vida que você tem que carregar, você sendo cristão. Então podem rasgar a Bíblia na tua cara, podem fazer um monte de coisa, você não vai se sentir ofendido. Podem fazer videozinho de uns canais aí brincando com Jesus, que você não vai se sentir ofendido, porque não é o Jesus que tu acredita. Se ele é tão poderoso assim, porque você precisa de você pra ficar defendendo ele igual desculpa as palavras, já fala besteira. Um Entende? segurança. Ah, eu vou. Esse vai ser o gancho aí que eu vou tentar procurar no próximo vídeo. Rapaziadinha, a gente tem que. É porque a gente tem pouco recurso no começo, demora muito pra renderizar o vídeo, a gente vai fazer 50 minutos já. Que é um assunto que a gente conversa, eu e o Claudio conversa muito sobre esse assunto. A gente gosta, a gente gosta, a gente gosta. Então a gente acaba falando muito. Beleza? Vamos dar uma pausa nesse vídeo aí. E escrevam comentários. Eu espero que vocês sejam maduros. Respeitem um ao outro aí no comentário, por favor. Tá aberto a todo mundo aí. Segue a gente nas redes sociais. Um beijo no coração. E até a próxima, pessoal. E foto pra thumb, né? Foto pra thumb. Deixa eu ver aqui. Olha que maneira.